Sejam muito bem-vindos ao auditório Dom Antônio Zátera da Universidade Católica de Pelotas. Peço, por gentileza, que ocupem seus lugares na plateia e que coloquem seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso. É com satisfação que a UCPEL, através do Grupo Interdisciplinar de Trabalhos e Estudos Criminais Penitenciários e do Escritório de Desenvolvimento Regional, em parceria com o Diário Popular, dá início ao primeiro debate entre candidatos a deputado estadual da cidade de Pelotas. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da pró-reitora administrativa da UCPEL, administradora Ana Maria Hackbart, do chefe de gabinete da reitoria da UCPEL, professor Demócrito Francisco Primo dos Santos, da diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas da UCPEL, professora doutora Ana Cláudia Vignoli Siqueira Lucas, e das demais autoridades aqui presentes ou representadas. Convido para que passe à frente e faça o uso da palavra o representante do Grupo Interdisciplinar de Trabalhos e Estudos Criminais Penitenciários e mediador deste debate, Samuel Malafaia Ribeiro. Boa noite. A segurança pública ocupa hoje um lugar de destaque na preocupação de todos. O crescente número de homicídios e o sensível aumento da sensação de insegurança são importantes indicativos. O número de homicídios cresceu mais de 70% nos últimos anos no estado. Em Pelotas, os números são ainda mais alarmantes. No mesmo período, os homicídios mais do que quadruplicaram. As deficiências estruturais do estado, a redução do efetivo policial, a precariedade do sistema prisional e o avanço das facções criminais são apenas alguns dos fatores que têm contribuído para a intensificação dos problemas no campo da segurança pública. A falta de políticas públicas permanentes, intersetoriais e articuladas de prevenção e repressão qualificada da violência e da criminalidade, a falta de transparência, sistematização e qualidade dos dados e informações sobre segurança pública representam outro conjunto de fatores que contribuem para o agravamento do quadro em nosso estado. Pensando nisso, na importância e no protagonismo que o Legislativo Estadual tem no âmbito da segurança pública, é que a Universidade Católica de Pelotas, através do Grupo Interdisciplinar de Trabalhos e Estudos Criminais Penitenciários, o GITEP, e do Escritório de Desenvolvimento Regional, em parceria com o jornal Diário Popular, organizou esse primeiro debate entre os candidatos a deputado estadual da cidade de Pelotas. Uma forma de aproximar a universidade, política e comunidade, e também uma oportunidade de conhecer melhor os candidatos da nossa região e ouvir as suas propostas no campo da segurança pública. Lembramos a todos também que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV UCPEL, no Facebook, pelo @TV UCPEL Oficial. Então, o primeiro debate com os candidatos a deputado estadual de Pelotas, 2018, Políticas de Segurança Pública e Processo Eleitoral, o que pensam os candidatos, seguirá o seguinte formato. Temos aqui à minha direita uma bancada composta por 3 entrevistadores. Cada entrevistador representa um dos grupos envolvidos na promoção do evento. A jornalista Michele Ferreira, representando o Diário Popular, o professor Dr. Luiz Antônio Bogo Quies, coordenador do GITEP, e Fábio Castro Neves, coordenador do EDR. Serão ao todo 3 rodadas temáticas de perguntas e respostas, mais um espaço para as considerações finais. Cada entrevistador ficará responsável por uma das rodadas, fazendo uma pergunta que será respondida por cada candidato em até 3 minutos e obedecendo a ordem alfabética dos seus nomes de registro junto ao site do TSE, de A a Z. Encerradas as 3 rodadas, cada entrevistador terá 3 minutos para suas considerações finais. Ao final, cada candidato, seguindo a mesma ordem estabelecida nas rodadas anteriores, fará suas considerações finais, também em até 3 minutos. O tempo será indicado pelo monitor localizado aqui na frente do palco. Ressalto que, para o candidato Diego Lemos, em respeito às suas necessidades especiais, eu comunicarei quando faltar 1 minuto e, novamente, quando restarem 30 segundos. Aos candidatos, pedimos rigorosa atenção no respeito ao tempo previsto. A plateia
solicitamos não interferir no andamento do debate, seja fazendo manifestações favoráveis ou contrárias aos candidatos, como forma de preservar a equanimidade e a neutralidade do evento, evitando assim que qualquer candidato venha a ser beneficiado ou prejudicado. Entre o primeiro e o segundo blocos das perguntas, e entre o segundo e o terceiro bloco, serão feitos 2 intervalos de 3 minutos cada, com a possibilidade de os candidatos e os seus assessores previamente indicados conversarem entre si. Os temas de cada rodada de perguntas e respostas serão, pela ordem, os seguintes. Tema 1, segurança pública e o mandato parlamentar. Tema 2, sistema prisional no contexto do Rio Grande do Sul. E tema 3, o papel dos municípios nas políticas de segurança pública. O evento será mediado por mim, Samuel Malafaia Ribeiro, pesquisador do GITEP e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos aqui da Universidade Católica de Pelotas. À minha esquerda, então, gostaria de apresentar a vocês os candidatos. Candidato Catarina Palladini, do PSB. Candidato Cláudio Montanelli, do PP. Candidato Diego Lemos, Superação, do DEM. Candidata Iá Sandrali, do PT. Candidato Jurandir Silva, do PSOL. Candidato Marcos Cunha, do PDT. Candidato Nicolas Duprá, da Rede. Candidato Rafael Amaral, do PP. Candidato Ricardo Santos, do PCdoB. E candidato Viana, do PSDB. Vamos, então, à nossa primeira rodada. Convido a jornalista Michele Ferreira, do Diário Popular, para fazer a primeira pergunta, abordando o tema a segurança pública e o mandato parlamentar. Boa noite a todos. Vamos, então, à primeira rodada de perguntas. A gente começa com segurança pública e o mandato parlamentar. Então, na atual legislatura da Assembleia, tem pelo menos 4 grupos discutindo políticas de segurança pública. Uma comissão permanente de segurança e serviços públicos, uma comissão especial de segurança pública, uma subcomissão de políticas de segurança e cidadania, e, em agosto, foi lançada ainda uma frente parlamentar de segurança pública. Com tudo isso, a percepção que se tem é de que os projetos votados em plenário partem quase sempre do Executivo. Apesar de tudo isso, a gente percebe que a maioria dos projetos nesta área partem, em geral, do Executivo, como ocorreu recentemente, em agosto, quando a Assembleia aprovou o Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública, em que as empresas poderão destinar até 5% do valor de ICMS para a compra de equipamentos para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e para projetos de segurança. Ao mesmo tempo, havia na Casa, já há 2 anos, um projeto do deputado da base do governo, o deputado Ronaldo Santini, que era um projeto bastante similar com aquele que foi apresentado pelo governo Sartori, e, no entanto, ele ficou 2 anos na Casa sem ir a plenário. Então, vamos à pergunta propriamente dita. O nosso questionamento é se, apesar de haver esses 4 grupos criados na Assembleia para tratar do tema da segurança pública, se não está faltando articulação política e iniciativa dos deputados para propor mudanças concretas nesta área, e o que então é possível fazer, no caso de os senhores serem eleitos deputados, no caso do Catarina reeleito, o que é possível fazer para avançar nesse sentido, avançar nesse tema. Candidato Catarina Palladini, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de saudar a Universidade Católica de Pelotas, parabenizar pelo tema, pela propositura. Isso demonstra o compromisso da universidade, não só com pesquisa e extensão para dentro, mas também para fora, sempre qualificando, vivendo e dividindo as inquietações da sociedade de Pelotas. Quero cumprimentar os meus colegas aqui que fazem parte dessa mesa, que têm o mesmo intuito, a mesma disposição de ajudar a nossa cidade e a nossa região. Começo respondendo, agradecendo a pergunta e dizendo que, ainda que se tenha 4 instâncias de temática de debate sobre segurança pública, só existe uma que é perene. A comissão especial a qual mencionasse, ela tem o lapso temporal, o tempo de 4 meses. A frente parlamentar,
que foi criada em agosto, ela tem 1 ano de duração. E a comissão a qual eu presido, ela é perene, ela tem 4 anos, e essa é a que tem a prerrogativa de construção, de atribuição e de orientação das temáticas de segurança pública na Assembleia. Obviamente, não há um sombreamento das instituições. O que, de fato, acontece no nosso sistema político é que quem ordena a despesa é o Executivo, e não cabe a um parlamentar criar prerrogativa de despesa, porque foge da sua prerrogativa. Muitas das ações que foram sugeridas, ora pela comissão especial do deputado Santini, que é meu vice-presidente, a qual eu presido a comissão e reafirmo isso, cumpriram um grande papel. Poderia mencionar aqui que foi fundamental a nossa interferência quanto ao prazo legal para chamamento do concurso, que fará agora a nomeação de 2.000 agentes. Mais do que isso, a comissão deu tantas outras sugestões, mas cabe ao Executivo. Cito vocês, infelizmente, no administrativo da Brigada Militar, a última turma civil de servidores civis da Brigada Militar entraram em 1982. Consequentemente, temos 1.500 PMs atuando no administrativo, aqui no 4º BPM, aqui no 6º BPM em Rio Grande, e assim, consequentemente, esparramados no Rio Grande do Sul. Sugestão da comissão ao governo do Estado é que, ora, faça concurso para policial civil, porque não tem sentido tu formar um soldado para pagar R$ 3.800, dar condição, aprimoramento e qualificação e botar a trabalhar no administrativo. Sugerimos também, desde 1996, depois da prisão da quadrilha do Papagaio, o complexo prisional de Charqueadas tem 1.500 PMs, até hoje tem dentro do presídio central. Solicitamos e aprovamos no Parlamento Gaúcho que a guarda externa de presídios deixassem de ser responsabilidade da Assembleia, devolvendo mais 1.200 soldados às ruas. Obviamente, num Estado encalacrado, com dificuldade financeira, que não consegue, muitas vezes, honrar todos os seus compromissos, todas as ações dessa ordem cumprem um grande papel. Então, a prerrogativa da Assembleia é orientar, dar a linha e fiscalizar o Executivo. Obrigado, candidato. Candidato Cláudio Montanelli, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Pois então, uma boa noite a vocês todos, aos organizadores, aos colegas candidatos, à plateia que está nos assistindo. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui numa condição de candidato a deputado estadual, conversando sobre um tema que envolve todos os brasileiros, não só os rio-grandenses. E mais, nesta casa, onde eu tive a honra de poder fazer administração de empresas e, posteriormente, concluí o curso de Direito em 1996, nunca imaginei que pudesse estar aqui nesse momento, numa condição de candidato a deputado estadual. Mas se eu for eleito, o que me parece que ajudaria a nossa segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul? A integração das forças policiais, das forças de segurança. Me parece que seria uma coisa racional que, quando acontecesse algum delito, todos tomassem conhecimento ao mesmo momento. Seria bem mais razoável, a eficácia seria muito maior, nós teríamos um menor desgaste, teríamos uma menor despesa. E eu sei, deputado Catarina, que isso já tem a frente parlamentar tratando. Então, eu não estou inventando nada, não estou criando nada. Mas eu, se for eleito, aprofundaria esse tema, tornaria esse tema como a principal parte para o nosso trabalho de segurança. Eu, quando secretário de Transportes e Trânsito da cidade de Pelotas, tive a oportunidade de fazer algumas atividades em conjunto com a Guarda Municipal e em conjunto com a Brigada Militar e os nossos agentes de trânsito. E não foram só operações de coerção, foram muitas blitz educativas. Eu entendo que, quanto maior for a educação, menor será a repressão. Quanto menor for a educação, maior será a repressão. Então, eu penso que nós, para tratarmos esse assunto de segurança, precisamos fazer todos uma meia-culpa. Entendermos que, se nós estamos discutindo esse tema aqui hoje, e é extremamente razoável e importante, é porque todos, de alguma forma, deixamos de fazer o dever de casa e chegamos ao ponto que nós chegamos. Então, eu defendo, com toda sinceridade, que a gente possa
pensar cada vez mais na educação e cada vez menos na coerção, cada vez menos na imposição, cada vez menos na força. Porque está provado que não vai ser com a força, não vai ser com o peso dos presídios que nós vamos resolver o problema da segurança. O problema da segurança é responsabilidade de todos nós. Muito obrigado, candidato. Boa noite, amigo. Diego Lemos, Superação, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Parabéns à universidade, parabéns aos colegas, a todos que estão assistindo a plateia aí. Eu não sou deputado ainda, me lancei a candidato justamente por entender que a nossa política, tanto nacional, estadual e municipal, está um caos. E eu não culpo os colegas que estão lá hoje, jamais. Eu acho que esse é um dever de toda a sociedade. Eu, se for eleito, eu entendo que é um conjunto de fatores para fazer a diferença. Por exemplo, 1, aumentar o número de efetivo. 2, prevenir. Como prevenir? Manter o jovem dentro da escola. O jovem motivado a ir estudar, a participar da escola, estudando, ter palestras públicas e também esporte. Através do esporte, tu consegue tirar o jovem das drogas. Tu afastando o jovem das drogas, tu afasta o jovem da criminalidade. O jovem motivado à prática de esporte, além de sair das drogas, além de diminuir o número de criminalidade, ele vai fazer saúde e também pode se transformar num atleta que pode representar tanto a nossa cidade a nível municipal, estadual e federal, e, acima de tudo, a questão da saúde. Eu entendo que, dessa maneira, esse conjunto de fatores, tanto através do esporte, como políticas públicas, e também o maior número de efetivo policial dentro de cada município, com isso a gente consegue diminuir o maior número de criminalidade. A gente buscando prevenir, e prevenindo vai diminuir. Ainda restam 1 minuto e 20 segundos do seu tempo, candidato. Eu entendo também que nós, por dentro da escola, conversando bastante com todos os jovens, desde a categoria de base, desde a criança que entra com 9, 10 anos, que está na 3ª, 4ª série, tendo uma educação através do esporte, o esporte já foi provado que o esporte é cultura, o esporte é saúde, o esporte é lazer. E temos provas vivas hoje, bastante provas, fizemos uma pesquisa, através do esporte, quanta gente saiu do mundo das drogas, saiu do mundo da criminalidade, porque tu te motiva. O esporte saudável, ele faz tu competir contra ti mesmo, tu te supera. Tu sabe que, por exemplo, para te correr, tu não pode estar envolvido com droga. E, através disso, tu vai começar a trabalhar, porque tu vai te motivar, tu vai ter mais up. E, através do esporte, 30 segundos pro final, candidato. Trabalhando, tu vai criar motivação para não participar desses crimes que tem hoje. Eu acho que todo esse conjunto reunido vai diminuir o número de criminalidade. Faltou ainda. Muito obrigado, candidato. Candidata Iá Sandrali, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Boa noite a todas e a todas. Quero cumprimentar por essa iniciativa, né, até porque nós entendemos que a universidade tem um papel primordial na discussão de todos os temas da sociedade, mas especialmente do tema da segurança. Queríamos dizer que uma sociedade que mata a cada minuto 23 jovens negros não pode ficar pensando apenas como é que a gente vai construir mais presídios, que faltam presídios, ou pensarmos apenas na violência individual. Uma sociedade que é estruturalmente violenta, uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente machista, não pode ficar apenas na expectativa de que um mandato, um ou outro, vá conseguir demandar políticas públicas para a sociedade enquanto indivíduo. Então, é preciso que
a questão, não só a questão da segurança pública, como todas as outras questões que demandam política pública, né, há que ser uma discussão com todos os segmentos da sociedade. Então, um momento como esse reflete isso. É preciso que todos possamos estar juntos nessa discussão, porque cada um tem uma verdade, cada um pensa de uma forma, de como é que pensa a questão da segurança, como é que pensa a questão da educação, como é que pensa, né? Só que isso não é time de futebol, né? É o destino da sociedade brasileira, o destino do futuro dos jovens brasileiros, o destino do povo brasileiro, né, do povo gaúcho, do povo da cidade de Pelotas. Então, é importante que se faça mais e mais e mais debates. E eu acho que é compromisso, né, de cada parlamentar suscitar debates, suscitar propostas junto com o povo, né. Então, isso para nós é o que realmente fará com que nós possamos ter uma segurança pública, uma educação pública, enfim, para que possamos realmente construir uma sociedade justa. Muito obrigado, candidata. Candidato Jurandir Silva. 3 minutos para a sua resposta, por favor. Pausa ali, por favor. A gente retoma o tempo. Oi, agora sim. Por favor, candidato Jurandir, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Uma boa noite a todas e todos. Gostaria de saudar a iniciativa pela realização desse debate, a Universidade Católica, o Diário Popular. Gostaria de cumprimentar todos os colegas candidatos, em especial a minha amiga Sandra Li Bueno. Gostaria de saudar todos que estão aqui acompanhando e os que estão em casa também. Tentar responder a pergunta da Michele a partir de uma perspectiva, de uma ideia. Porque, do nosso ponto de vista, independentemente do tempo de trâmite de quais são as comissões estabelecidas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a gente precisa defender uma posição, um legado. E eu venho aqui nesse debate, com muito orgulho, defender o legado da militância dos direitos humanos. Defender o legado do meu partido, do PSOL, especialmente do PSOL do Rio de Janeiro. Cito nominalmente o Marcelo Freixo, delegado Orlando Zacconi, e a nossa querida Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada justamente porque tinha uma posição séria no debate sobre segurança pública. Esse episódio ocorreu há mais de 6 meses, vitimou também o motorista Anderson Gomes e até hoje não foi elucidado. Na nossa perspectiva, dessa tradição a que eu fiz referência, tem alguns divisores de água que, por enquanto, não estão aparecendo aqui no debate, e eu espero, democraticamente, que eles apareçam. Os problemas de segurança pública, há um primeiro divisor de águas. Os problemas de segurança pública que atingem a toda a população, eles não são problemas individuais, eles não são problemas relacionados ao fato de que um indivíduo se acorda de manhã cedo e resolve virar um bandido, como muita gente diz e defende cotidianamente, fora da política e dentro da política. Majoritariamente, os problemas da segurança pública estão relacionados com a brutal desigualdade social e a situação bárbara que nós vivemos na nossa sociedade, injusta, desigual, que privilegia o consumo e não relações sociais solidárias. Existe um segundo aspecto fundamental nessa discussão, que é: nós não acreditamos que os problemas relativos à segurança pública se resolvam com mais violência e com mais punição. A nossa sociedade, o nosso sistema de legislação já tem muitas punições e nós já vivemos em uma sociedade muito violenta. A gente precisa avançar na perspectiva de construir uma sociedade mais solidária, mais justa, menos desigual. Esse é o compromisso que nós entendemos que é necessário que um mandato parlamentar tenha que ter na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, candidato. Candidato Marcos Cunha, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Em primeiro lugar, eu queria
cumprimentar a Universidade Católica pela iniciativa. Eu que fui professor durante 24 anos nessa casa, tenho um prazer imenso estar aqui de volta ao convívio com vocês. E saudar aqui a presença de todos que se disponibilizaram a vir aqui, ouvir um debate tão importante como esse proposto pela universidade, e que remete um pouco para mim à própria ideia do parlamento. Eu vejo que, muitas vezes, até por um modo como se dão as campanhas eleitorais no nosso país, o foco passa a ser, frequentemente, o executivo. E, por isso, eu saúdo essa iniciativa da universidade, porque valoriza aí o papel do próprio parlamento e dá oportunidade para que a gente faça uma reflexão o que o parlamento pode fazer pela sociedade no que diz respeito a esse grave problema. Eu acho que pode fazer muito. O parlamento pode mobilizar a comunidade, pode incitar o debate, pode fazer a reflexão aprofundada desse tema, para que depois, naquelas lidas parlamentares, não passe como mais um projeto qualquer para ser aprovado, muitas vezes por poucos parlamentares que tenham participado do debate, como uma coisa que veio do governo, então se vota favoravelmente, ou porque não veio do governo, então se vota contrariamente para marcar posição. Eu acho que o parlamento pode fazer muito mais do que isso. E quando faz muito mais do que isso, ajuda muito a comunidade. Eu, até como parlamentar aqui que sou, vereador em Pelotas, tenho tido a oportunidade de trazer, por exemplo, a universidade para o debate de temas essenciais, que depois vão se transformar em legislação para a nossa cidade. E tenho visto que daí surgem as ideias melhores e até os artigos de lei melhores e construção para a sociedade, graças a essa interação com a própria universidade, que também, muitas vezes, tem sido, eu vou dizer assim, omissa, diante de problemas gravíssimos que nós estamos enfrentando. Então, eu entendo que o papel do parlamento, com essa questão fundamental, é, em primeiro lugar, elucidar onde é que estão os nossos problemas. Foi dito aqui por vários que me antecederam, e, sem dúvida nenhuma, um dos graves problemas da nossa sociedade é a desigualdade. A desigualdade, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos centrais da violência. Sociedades desiguais são violentas. E o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Darcy Ribeiro dizia que isso vem lá da nossa herança escravocrata, foi o último país a se livrar dessa chaga. Então, isso nos ajuda a compreender, para podermos, depois desse debate suscitado pelo parlamento, poder, muitas vezes, propor ao próprio executivo que melhore os seus projetos, ou chamar a sociedade para que ela se incorpore nesse debate e sugira. Obrigado, candidato. Seu tempo. Candidato Nicolas Duprá, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Alô, testando, está funcionando. Se todos me enxergam, e eu enxergo a todos, eu peço licença para falar sentado. Muito obrigado pela pergunta, né, Michele, e vou direto ao ponto, sendo objetivo, respondendo a tua pergunta. Realmente, muitas comissões são criadas na Assembleia Legislativa e pouco resultado sai delas, até porque, como falou o deputado Catarina, depende-se muito do Executivo, né? A função do Legislativo é fiscalizar e propor. Cabe ao Executivo, depois de receber essas propostas, aplicar, né, o que foi sugerido dentro dessas comissões. A primeira coisa que eu acredito que tem que ser feita por um deputado estadual, assim que entrar dentro da Assembleia Legislativa, é ser um articulador. Nós precisamos de quadros articuladores, né? E o que falta é isso, são vários partidos com ideologias diferentes que ficam puxando cada um para o seu lado e acabam esquecendo da população, acabam esquecendo de que todos nós precisamos de segurança e de que segurança não é sobre repressão. Eu faço Direito na Universidade Federal de Pelotas e, ano passado, nós tivemos um seminário justamente sobre a situação dos presídios, né, do Rio Grande do Sul. Então, é bastante importante que, dentro do tema da segurança, nós possamos trazer a prevenção como principal escapatória para essa crise de violência que nós estamos sendo no estado do Rio Grande do Sul. Como o primeiro tópico era segurança e mandato parlamentar, eu quero trazer um dado assustador no que tange ao nosso parlamento.
cerca de 34,5% dos deputados, e aí o que traz na questão ética mesmo de um deputado estadual, conseguiram achar uma forma, dentro da Assembleia, de burlar o número máximo de assessores, que são até 17 assessores, e esse dado não é meu, esse dado é do G1, né, que saiu a reportagem. E eu deixo um questionamento para vocês. Vocês querem eleger as mesmas pessoas, esses 34%, né, ou vocês querem colocar pessoas novas dentro do parlamento e dar uma chance a se tratar diferente a questão da segurança, uma chance de se tratar diferente a verba do gabinete e os recursos públicos. Porque eu não utilizo verba pública na minha campanha, não utilizo o dinheiro do fundão, recusei, teria direito, e isso torna a minha candidatura uma candidatura diferente. E é por isso que eu agradeço demais o espaço que a Católica está nos cedendo, por ser de um partido pequeno, por não ter tempo de televisão e por não utilizar dinheiro público para fazer minha campanha. Obrigado, candidato. Candidato Rafael Amaral, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Antes de tudo, eu quero dar parabéns à Universidade Católica, que faz o trabalho de olhar para a comunidade, e não como muitas universidades Brasil afora, que acaba virando as costas para a sociedade. A universidade ela deve estar presente junto à sociedade e entender o que a sociedade vive. A situação de segurança pública, eu tenho uma visão um pouco diferente, até parecida muito com alguns colegas que falaram. A segurança pública, e quem fala aqui é alguém que trabalha com a pesquisa na educação. Nós temos que usar a educação como política de segurança pública. E aí começa a reverter esse quadro. Enquanto se investir mais em delegacias, mais em presídios e fechar escolas, nós estamos no retrocesso. E quem diz para vocês aqui é quem nasceu de família humilde e cresceu no bairro, como muitos que estão aqui. Na maioria dos bairros, o menino do bairro, ele vê o traficante como seu principal ídolo. Tem o melhor carro, as melhores roupas, as melhores namoradas, e ele vê o pedreiro, o assalariado, passando trabalho. E muitas vezes é o traficante que está cuidando daquele menino abandonado no bairro. Isso quer dizer a troca de valores. Enquanto nós enxergamos a polícia, muitas vezes no bairro, como perigo, as pessoas enxergam o traficante como grande herói. E essa não é uma realidade só de Pelotas, é uma realidade do Brasil inteiro. Se nós dermos oportunidade de educação de qualidade, educação de verdade, não 4 bolachinhas Maria com um copo de suco para a criança se alimentar durante o dia. Cuidar da família, dar oportunidade ao esporte, aqui eu falo muito com o Diego, dando esporte, tu consegue tirar o menino, muitas vezes, do caminho da drogadição. O Presídio Regional de Pelotas, 80% dos casos que estavam lá, levantei esses dados em 2012, tinha ligações diretas com a drogadição. 70% dos homicídios ocorridos em 2012 tinha ligações diretas com a drogadição. E, através desses dados, nós conseguimos, através do nosso trabalho, o programa CRAC é Possível Vencer, que hoje está em Pelotas, que atua junto à Guarda Municipal, junto ao tratamento e também na prevenção junto às escolas. Muitos colegas meus, e só neste ano eu perdi 3 colegas que viviam até os 15 anos junto à minha casa, pela violência da droga, a violência do crime, que muitas pessoas não enxergam. A nossa cidade, a nossa região, ela não é pobre, a nossa região ela é miserável, porque existe o bairro, e existe um cordão de miséria atrás do bairro que muito não quer enxergar. Estamos tentando botar a cara para ver essa realidade de lá que ninguém enxerga. Se nós tivermos pessoas que enxerguem as pessoas como seres humanos e não como números, eu tenho certeza que pode dar essa reviravolta. Obrigado. Obrigado, candidato. Três minutos para a sua resposta, por favor. Uma experiência muito boa, que foi estar vereador, ser vereador na cidade de Pelotas.
E nessa experiência que eu tive por 4 anos, de ser vereador na cidade de Pelotas, a gente pôde acompanhar muitos feitos, né, do Legislativo, do Parlamento, né, cobrando as ações do Executivo. E não muda nada, né, me reportando à Assembleia Legislativa, hoje como candidato a deputado estadual, chegando à Assembleia, com certeza é o Parlamento que fiscaliza os atos do Executivo. E é preocupante essa situação da segurança pública. Quero falar sobre a segurança, respondendo à pergunta da nobre jornalista. Como que tu vai fazer segurança se tu tem o salário parcelado? Como que tu vai fazer segurança quando um pai de família que é policial, que tem seu aluguel, seu carro financiado, a energia elétrica, a saúde do filho, a escola, e tem o seu salário parcelado? É inadmissível isso. Então, falar em segurança é profissional bem remunerado, é policial bem remunerado, ou, pelo menos, com o salário em dia. A questão das 4 comissões que a nobre jornalista colocou, que hoje, na Assembleia Legislativa, eu tive a mesma situação na Câmara de Vereadores de Pelotas, quando fui vereador. Comissões que fiscalizam os atos do Executivo, que indica, né? É alarmante a situação da segurança. Hoje, no Rio Grande do Sul, quase 40 mil detentos, presídios com 43% acima da capacidade. Acima da capacidade. A ONU recomenda 450 habitantes por policial. Sabe quantos nós temos no Rio Grande do Sul? Um policial a cada 847 habitantes. E muitos deles, deputado Catarina, muitos deles estão aquartelados, estão dentro do quartel, aquartelados que eu digo é dentro do quartel, na parte burocrática. Então, é bem maior esse número. É muito preocupante. Sabe qual é a solução? A solução é a educação. Começa na educação. Então, no momento que nós tivermos extracurricular, atividades extracurricular, como é o Colégio Pelotense aqui em Pelotas, que tem o CTG, que tem o vôlei, que tem o dia... O seu tempo acabou, candidato. Obrigado, muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença do candidato Tauan Vasney, do PPS. Candidato, o senhor gostaria de se manifestar acerca do tema da segurança pública e mandato parlamentar? Minutos para se manifestar, por favor. Boa noite a todos. Peço aos colegas aqui, quem está nos assistindo, peço perdão pelo pequeno atraso, e agradeço também ao colega Viana aqui, que já me colocou a par da pergunta. Como é minha primeira participação em um debate, tudo para mim nessa campanha tem sido muito novo, estou conhecendo todo esse procedimento, eu quero dizer para vocês que, obviamente, eu vou ser solidário, eu tenho ciência da falta de efetivo das polícias, e tranquilamente a gente vai trabalhar junto ao governo do Estado, como o colega aqui já ressaltou, da importância que o Executivo, né, que realiza 10 medidas, mas o Legislativo é o quem pode auxiliar e com certeza eu farei parte disso. Mas eu quero falar sobre, acho tão importante tudo isso, mas eu quero falar sobre um tema que eu conheço bastante essa realidade, que é da criança e do adolescente, aonde começa tudo, a raiz do problema dentro dessa minha concepção de segurança. Hoje é muito difícil tu manter uma criança ou adolescente tranquilamente da escola. Assim como disse agora o nosso colegas, praticamente todo mundo tocou nesse ponto, é muito fácil tu perder um jovem para a criminalidade. É muito fácil, na questão da educação, a escola não chamar a atenção do jovem. Eu tive um caso, um atendido meu, que ele simplesmente largou a escola, largou o estágio que ele fazia, porque ele fazia alguma mão nos finais de semana e ganhava muito mais. Então, a gente vem perdendo essa guerra há muito tempo, eu já digo, nem é guerra, é um lockout, porque o Estado não tem condições, não está tendo condições de realmente... Não sei se é eu ou é o microfone. Não está tendo condições de realmente aplicar uma política pública preventiva, trabalhar junto com a comunidade, conhecendo a realidade. Eu sei que um deputado estadual não vai resolver todos os problemas, mas a gente precisa de um parlamentar atuante, que esteja presente à comunidade, conhecendo essa realidade. Desses 2 anos e meio que eu atuei enquanto conselheiro, me deparei com uma situação que, na verdade, eu nem imaginava que existia.
Isso que eu fui criado em vila, em bairro humilde também. Então, eu quero dizer para vocês do meu comprometimento perante trabalhar dentro dessa realidade. Eu acho extremamente importante, acho fundamental o núcleo escolar, e aonde eu acredito que a gente tem que ter um foco política pública preventiva, que a partir daí a gente consegue ter um controle, não resolvendo os problemas da noite para o dia. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Viana, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Boa noite a todos. Cumprimentar a Universidade Católica, né, por todos os seus órgãos, também o Diário Popular, pela realização desse evento, cumprimentar todos os colegas, todos os senhores e senhoras que nos acompanham aqui, também pela TV da Universidade Católica, pelas redes sociais. E esse assunto realmente é um assunto que, a longo prazo, também nós poderíamos discutir longamente, e todas as ações de prevenção, é lógico que são necessárias. Mas nós vivemos um momento que precisa, além de ações, além de políticas públicas de prevenção, e que são a longo prazo, nós precisamos agir mais rápido e com mais eficiência. Como parlamentar, diria que, assim como quando participei da eleição para vereador, no primeiro ano em que fui eleito, estou na segunda legislatura, mas assim como participei da elaboração do plano de governo, que foi vencedor, do governo Eduardo Leite, e depois do plano de governo da prefeita Paula, também vencedora, como participei da elaboração do plano de governo, participei já antecipadamente da solução de muitos problemas, né, através das políticas públicas que foram construídas. Da mesma forma, agora, concorrendo a deputado estadual, já participei antecipadamente também do programa de governo do candidato Eduardo Leite, né, Rumos para o Rio Grande, se denominou aquele programa, inicial, né, a base de um programa, no qual a segurança pública está muito bem, né, presente. Mas, como o tempo é curto, eu diria que é preciso que o parlamentar participe mais, primeiro e rapidamente, na elaboração dos orçamentos. Nós sabemos que a segurança não tem orçamento efetivo, especialmente as polícias civil e militar sequer conhecem o orçamento que vão ter durante o ano, né? É preciso resolver isso e é preciso urgentemente atuar no preparo e na segurança dos agentes que realizam a segurança pública, com inovação, com tecnologia, com preparo dos servidores, para enfrentar o crime, porque é preciso considerar que o crime e entender que o crime como um fato completo para poder entender o que é preciso fazer para termos mais segurança, e isso participarei junto com o Executivo. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Vamos agora, então, ao nosso primeiro intervalo. Na sequência, retornamos com o primeiro debate entre os candidatos a deputado estadual de Pelotas, Políticas de Segurança e o Processo Eleitoral 2018. 3 minutos de intervalo, pessoal. Agradeço. O cronômetro também está valendo nessa hora. Por favor.